Meus amigos, hoje é um dia muito triste para o Brasil e para a democracia brasileira como um todo. Temos duas notícias aí que nos entristecem muito, para dizer o mínimo. Primeiro, a perda do nosso querido e eterno Silvio Santos, ícone da TV brasileira, alguém que lutava por liberdade de expressão, alguém que defendia o jornalismo independente, mas que cumprisse o seu papel, que é de informar. Ele lutava por isso. Ele não queria que o jornalista desse opinião, mas sim notícia. Deveria ser assim, né? Mas hoje nós temos aí esse jornalismo opinativo que forma militantes e não jornalistas. Então, vai deixar muitas saudades aí o nosso querido Silvio Santos, exemplo de humildade, exemplo de empreendedorismo. É um cara que era camelô, vendia bijuterias na rua, né? E se tornou aí um grande ícone da TV brasileira, né? Então, meus pêsames à família, minhas condolências e que Deus possa recebê-lo de braços abertos. E a outra notícia, acredito que vocês já viram aí, o X anunciou, Elon Musk anunciou, que o ministro Alexandre de Moraes, vejam só a gravidade disso, ameaçou prender o representante do X no Brasil por conta de ordens não cumpridas, né? Olha a que ponto nós chegamos, meus amigos. Pois é, o Brasil vai se juntar, ou está na iminência de se juntar, a um seleto grupo de países que o X não está presente. Um seleto grupo de países que não são democráticos, né? E o Brasil já não é mais uma democracia há muito tempo. Essa é que é a questão, né? Nós somos uma transdemocracia. É uma ditadura que se sente ou se transveste de democracia, né? Pois bem, meus amigos, foi isso mesmo que aconteceu. Olha a que ponto nós chegamos, né? Vejam só. Bom, a equipe de assuntos governamentais globais da X, que é o antigo Twitter, acusa Alexandre de Moraes de ameaçar representante no Brasil. Então, acho que foi na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas do senador Marcos Duval, né? Que não se dobrou, pagou para ver, né? Não se curvou aí às vontades do Alexandre de Moraes. Só que o X entendeu que aquela ordem era ilegal. Não, isso aqui não está de acordo com a lei brasileira, não está de acordo com a Constituição brasileira. Qual o embasamento para fechar uma rede social de um senador? A Constituição veda esse tipo de coisa, é censura. Além do mais, a Constituição brasileira preconiza, no seu artigo 53, que deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Então não dá para cumprir essa ordem aqui, é ilegal. Basicamente foi isso. Né? E agora, claro, não foi a primeira vez que Elon Musk deixou de cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Nós temos aí essa notícia, né? Então a equipe de assuntos governamentais do X, né, conhecida como Global Government, fez uma acusação grave contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, Moraes teria ameaçado o representante legal da organização no Brasil com prisão caso não fossem cumpridas suas ordens de censura. Cara, olha que loucura! Olha que loucura! O cara manda censurar e quem não obedecer, ele prende. Isso é a definição de autoritarismo, de totalitarismo, de ditadura. Quem defende isso aqui não é mais doente, não é mais esquizofrênico, é amante de ditadura. Cara, essa é a questão, né? Então a organização alegou que, apesar dos vários recursos apresentados ao Supremo Tribunal Federal, suas solicitações não foram atendidas. A Global Government afirmou ainda que o público brasileiro não foi informado sobre essas ordens de censura e que a equipe brasileira da X não tem controle sobre o bloqueio de conteúdo na plataforma. Então, assim, a decisão de bloquear o conteúdo, que foi a ordem do ministro Alexandre de Moraes, não estava nas mãos da equipe brasileira, mas sim da equipe internacional, né? Ou de Elon Musk, não sei. Mas não estava nas mãos da equipe brasileira. E Alexandre de Moraes ameaçou prender a equipe brasileira por não cumprir as ordens. Mas não estava nas mãos deles. Cara, tá tudo errado, tá tudo ilegal. Cadê o senador Rodrigo Pacheco que não se manifesta? Cadê o Senado Federal que não se manifesta? Vão deixar isso acontecer até quando? Isso é um absurdo sem precedentes, né? E aí nós temos a triste notícia. Urgente, Twitter anuncia encerramento de operações no Brasil após ordem de Moraes e de ameaça de prisão. Então, assim, eu não sei se em primeiro momento eles já vão fechar a rede social aqui no Brasil, ou se vai depender aí da ordem de Alexandre de Moraes de bloquear. Né? Porque, beleza, eles vão tirar o escritório aqui do Brasil, mas a plataforma, entendo que vai continuar funcionando. Até o momento que o Alexandre de Moraes, que é a lei, a justiça, é tudo, vai determinar o bloqueio.
porque não tem escritório aqui no Brasil. Ou não sei se isso vai ser de forma automática, né? Vamos aguardar para ver. Então, assim, é complicado o período que a gente está vivendo, mas é mais complicado e preocupante ainda a inércia do poder constituído para frear esse tipo de abuso aqui, que é justamente o Senado Federal. Gente, eu venho repetindo isso desde que eu comecei aqui no YouTube, desde que eu comecei no Facebook, nas redes sociais, desde meados ali de 2019, 2020. O pior problema do Brasil hoje é quem não cumpre a lei e a Constituição. Já me perguntaram uma vez aí, Deacon, você é a favor de uma nova Constituição? Não no primeiro momento, porque o problema não é a atual Constituição. O problema é quem não segue, quem não respeita a Constituição. Então não adianta ter uma nova se o problema é o mesmo. Pode mudar 10 vezes a Constituição, o problema vai persistir. Qual é o problema? Não respeitar e não seguir a Constituição. E acima desse problema, talvez a causa desse problema, sejam os responsáveis por fiscalizar quem não cumpre a Constituição. No caso, senadores. Então, assim, é um problema que puxa o outro, né? Só que esse problema, a resolução desse problema está nas nossas mãos. Em 2018, a gente elegeu mais senadores alinhados com os anseios da sociedade do que em 2014. E isso tende a acontecer em 2026. Espero que aconteça. Mas para isso acontecer, para que a gente eleja a maioria no Senado em 2026, é necessário que neste ano, 2024, nós trabalhemos a base, que são vereadores e prefeitos, para que em 2026 a gente possa usar essa base para eleger os senadores certos. Essa é a questão. E é por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Sou candidato a vereador aqui por São Paulo, pela cidade de São Paulo, né? Meu número é o 20600. Estou aí no Partido Podemos, alinhado com o presidente Bolsonaro. Aliás, sou um dos únicos candidatos verdadeiramente de direita nessa cidade. Você pode contar nos dedos de uma das mãos, tá? Eu sou um dos únicos candidatos que sempre defendeu o presidente Bolsonaro, que sempre defendeu os valores cristãos e conservadores, né? Agora, é necessário que a gente chegue lá. Eu preciso do seu apoio para isso, tá? Bom, tem um abaixo-assinado contra o impeachment, a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, melhor dizendo, né? Atualmente já conta com 454 mil assinaturas. Eu sei, pessoal, abaixo-assinado vai levar à queda do ministro? Pode não dar em nada, pode ser que não, mas a nossa parte a gente precisa fazer. A gente precisa, no dia 7 de setembro, comparecer lá também na Paulista, né? Já tem aí anúncio do presidente Bolsonaro que vai estar na Paulista, olha só. Bolsonaro afirma que irá a ato pró-impeachment de Moraes, tá? Então vamos ter na Paulista, vamos ter em outras capitais aí também, né? E, para quem quiser assinar, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Temos que fazer a nossa parte, seja ela qual for, por mínimo que seja, mesmo que seja assinar digitalmente aqui o impeachment dele, tá? Deixe registrado aí o seu descontentamento, a sua indignação com tudo que vem acontecendo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.